que ajudam muito nisso. Tem uma ferramenta mental que ajuda muito para dar constância. Por fora, ela fica praticamente na linha da célula. O senhor não tá doido? Existem esses movimentos tudinho nessa de célula. Existe. E para quem não me conhece, meu nome é Aécio Levi, eu sou apaixonado por vaquejada e eu quero te ajudar a chegar nesse nível, nessa média, e ganhar uma corrida a cada 3 que vocês participam. Começando, pessoal, hoje é mais um Papo de Vaqueiro live, onde nessas lives eu vou tentar te ajudar, vou mostrar estratégias e passos para que você atinja um nível, uma média de ganhar uma corrida a cada 3 vaquejadas que você participar. Então, hoje o Papo de Vaqueiro Live vai ser sobre perguntas e respostas. Então, 2 vezes na semana eu vou fazer isso, eu vou abrir a caixinha lá, então, no Instagram, nos stories, e aí você vai mandar, e vocês mandando com antecedência, eu posso me preparar. Quem está aqui, quem quiser mais contexto, ou algumas respostas eu consegui até imagens, e eu vou explicar lá no YouTube, eu vou desenhar, vocês podem ir para lá. Se não der, fica aqui e eu vou tentar ser o mais explicativo possível por aqui. Então, a primeira pergunta, vamos começar com a pergunta do Kevin. A pergunta do Kevin, deixa eu até colocar aqui, para dar mais contexto. E eu vou colocar aqui também no YouTube bem rápido. É como atingir constância e ter uma mente forte. Então, a pergunta do Kevin foi essa. Minha maior dificuldade era a constância e a mentalidade forte para me adaptar aos detalhes. E tem várias coisas nessa frase que fazem muito sentido para uma pessoa que é vaqueiro, que quer correr, que quer chegar nessa média de 1 a 3, que quer ter mais, você usou até a palavra constância, ter mais constância. E, cara, é interessante, porque constância é uma coisa que a gente vai construir de acordo com nossas atitudes durante a nossa vida. E você pode começar a ter constância até em outros campos da sua vida, em fazer outra coisa. E se a gente trouxer isso para a vaquejada, eu vou até desenhar para quem está no YouTube. Quem está no YouTube, só tem como vocês me confirmar se o áudio está ok, porque aqui eu não tenho nenhum retorno do áudio que eu estou usando para o Instagram. Desculpa, pessoal, só. Quem está no YouTube, se vocês mandarem um comentário, o áudio está ok, ou está cortando, vai ajudar pra caramba. Bom, deve estar ok, ninguém está reclamando, ninguém está dizendo que está mudo. Então, é o seguinte, a constância e a mentalidade forte. Mentalidade é uma coisa que é bem relativa. Então, e é uma coisa que você também não é construída em um dia, nem uma noite. E provavelmente o Kevin está falando aqui mentalidade para a competição, né? Ou mentalidade para chegar mais longe, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Então, tem várias coisas que compõem uma mentalidade. E um dos primeiros princípios, antigamente a gente acreditava que ou você nasce bom ou ruim em alguma coisa. E, na verdade, é aquela questão de talento ser supervalorizado. Ou a pessoa é talentosa, ou a pessoa é ruim. E se nasceu talentosa uma coisa, enfim, vai mais longe. Se não, você, enfim, nasceu com talento, vai morrer ruim, né? Naquilo. E, na verdade, existe um livro bem famoso, que eu falo bastante sobre esse livro. Eu gosto bastante, que é o livro Mindset, ou Mentalidade. O título dele, acho que até em português é Mindset. Então, o Mindset, ele fala sobre isso. Ele fala que você pode ter uma mentalidade fixa, onde você acha que
ou você nasce bom, ou você já tem um jeito, né? A gente fala jeito, na verdade. A gente não fala talento, a gente fala jeito. Você tem um jeito para aquela coisa, ou você não tem. Ou tem ou não tem, pronto. E se nasceu com um jeito, bem, se não nasceu com jeito, vai morrer sem esse jeito, e assim por diante, né? E a Carol Dweck, nesse livro, a Carol Dweck, ela fala o seguinte, você, em qualquer campo da sua vida, em finanças, em relacionamento, às vezes você pode ser um super, vou dizer assim, pai que melhorou pra caramba o relacionamento com o filho ou não, e pode ser, por exemplo, no esporte. Então, nesse mesmo livro, ela fala muito sobre esporte também. Então, a gente pode acreditar nessa questão de mentalidade, Kevin, que muita gente acredita que o que eles são na vaquejada, eles vão morrer do jeito que eles estão. E tem pessoas que não. E provavelmente essas pessoas que estão nessa live aqui, que a gente está discutindo sobre vaquejada, eu falei ontem e eu vou repetir novamente, eu acho que a gente está no mundo paralelo um pouco, porque muitas pessoas, elas acreditam que ou elas são boas ou são ruins, e elas não têm a opção de mudar, que essa é a mentalidade fixa, e tem pessoas que acreditam sim que elas vão chegar, que elas podem mudar com treinamento, metodologia, elas podem chegar a outro nível, elas podem dizer assim, a Aécio talvez não conheça onde a Aécio pode chegar na maquejada, se eu tenho essa mentalidade que eu acho que eu posso crescer sim, posso melhorar na maquejada, posso atingir outros níveis. Se eu pôr energia nisso, lógico, se eu não pôr energia, eu não vou chegar, né? Não tem como eu chegar em outro nível. Então, ela chama essa mentalidade de crescimento, ou se você já viu, ou se você está interessado nesse livro, você vai escrever lá Mindset, e tem até um gráfico onde ela fala que tem várias características das pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade fixa. Então, esse problema de ter constância, uma mentalidade forte para talvez você ir sobre os detalhes, Kevin, tudo isso é treinável. Tudo na nossa vida, principalmente quando é para essa área mental, tem a boa notícia que tudo está na nossa mente, tanto o nosso medo de falhar, a nossa dúvida, o nosso nervosismo. Então, está na nossa mente e a gente pode sim controlar isso. E existem métodos para controlar isso. Então, tem as atitudes mentais, tem os obstáculos, e tem até, vamos dizer assim, hoje tem uma disciplina que estuda isso, toda essa questão, só para esporte, para você poder ir para competições. E, na verdade, o nome foi Psicologia do Esporte, porém, hoje em dia, esse campo, talvez vá até mudar o nome para Psicologia de Performance, porque quando você está... Não é só no jogo que exige toda essa preparação mental. É quando você está liderando uma empresa, se você está investindo com muito dinheiro, ou você quer... Enfim, todo esse tipo de coisa que você quer performance, essa disciplina te ajuda a chegar mais longe, onde você quiser chegar mais longe. Então, essa preparação mental, a lógica que a gente vai falar sobre a vaquejada, mas é uma coisa que você pode utilizar para qualquer disciplina da sua vida, onde você quiser ir mais longe. Então, se você quer conhecer o Kevin, todo o potencial do Kevin na vaquejada, cara, invista nisso. E aí, para te dar um pouco de um próximo passo do que fazer, a primeira coisa seria, primeiro que se você está aqui, você mandar essa mensagem, talvez você tenha um desejo, sim, de chegar mais longe. E você ter a mentalidade de crescimento é o quê? Você querer ter o desafio, você valoriza o esforço, você sabe que você tem que pagar um preço para chegar mais longe na vaquejada. E a constância, ela vai vir com a preparação. Se você tiver preparação, metodologia, uma das coisas que ajudam muito nisso, tem uma ferramenta mental que ajuda muito para dar constância, que se chama visualização. Anota aí, Kevin. Visualização. A visualização, tanto ela ajuda a melhorar as suas habilidades físicas, quanto ela é uma ótima ferramenta
como preparação de competição. É utilizado por vários atletas, e não importa o esporte. Então vale muito a pena. E agora, a segunda pergunta que eu quero responder, e aí vai ter um prêmio para quem está... Muito obrigado, Marvio Santos. Quem está no YouTube vai ter mais detalhe, tá? Eu tentei ir bem passo a passo. Quem estiver no YouTube, eu vou responder a pergunta que foi a maioria das perguntas, foi de como arriar na cela. Bom, quem perguntou isso foi o Yuri, o João Neto, o Lima, o Alex, o Wilton, o Diego Henrique, César Góes. Teve um monte de gente que perguntou, cara, como é que eu posso arriar na cela melhor? E se vocês estiverem aqui, eu vou até dar 1 minutinho, 2 minutinhos. Eu vou responder essa pergunta também, Adriano, do momento de puxar o boi. Mas quem perguntou, vocês, o Yuri, o Joneto, o Lima, o Alex, o Wilton, vocês foram pro YouTube, cara, vocês vão ter bem mais detalhe lá. Bem mais detalhe. Então, se vocês estão por aí, eu recomendaria vocês irem sim pro YouTube, que lá eu coloquei várias imagenzinhas e eu vou falar vários detalhes e talvez vai ficar uma resposta bem melhor para vocês verem. Então eu vou dar 1 minutinho para quem quiser ir lá no YouTube. E para quem está no YouTube, vamos lá. Vamos falar da bendita saída de célula. Então, para saída de célula, pessoal, quem está no YouTube vai ter mais contexto, quem não, eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Eu dividi em vários momentos, então eu peguei um exemplo, quebrei em vários frames, vários quadrinhos, um exemplo de uma puxada de boi, para a gente analisar junto o geral de uma saída de célula, beleza? Então, para quem está no YouTube, vai ver uma fotozinha aqui, e essa foto é a preparação para a saída de célula. Desculpa quem está no Instagram, vocês vão ter que imaginar, mas é uma foto do cara já se preparando assim para descer na célula. E aí, essa segunda imagem é a primeira ação dele. E para quem está aí no Instagram, o que é que vocês acham que é a primeira ação na saída de célula? Se vocês comentarem qual o primeiro movimento, qual a primeira parte do corpo que a pessoa movimenta. Bom, para quem está no YouTube, eu vou destacar aqui. Isso. Então, esse vaqueiro, na saída de célula, ele está flexionando o joelho e ele está começando a movimentação do tronco. Essa aqui já é a segunda imagem. Teve a preparação dele, então ele, de certa forma, já ativou ali essas partes do corpo que ele vai utilizar na saída de célula. E nessa segunda foto, ele começa a movimentação desses dois membros que a gente utiliza para a saída de célula. E aqui, agora eu vou para a próxima foto. E essa próxima imagem, o que é que ele está movimentando aqui, pessoal? Pessoal, só para quem está no Instagram, eu vou dar um pouquinho de contexto. Lá no YouTube, tem meu vídeo e tem uma imagem onde eu estou destacando todos os componentes, todas as partes do corpo que é usada na movimentação do corpo na saída de célula. Então aqui
a gente já vê que o tronco está se apoiando. O tronco do vaqueiro está apoiado contra o cavalo. A gente tem a flexão da perna de fora. Para quem estava aqui ontem, aquilo que eu falei. Flexão da perna de fora é a primeira coisa. E aqui eu peguei uma imagem, outra imagem, não tem como discutir, para vocês verem que é isso mesmo, que como é quebrada. Realmente o descontínuo na carne de boi é isso mesmo, é quebrar todos os movimentos, né? É isso que é o meu objetivo. Então aqui você vê o tronco do vaqueiro, a flexão da perna, e aqui tem mais alguns pedacinhos desse vaqueiro. E aí você vê aquela questão do afundamento do joelho, que eu falei ontem. O afundamento do joelho da perna de fora. A perna está flexionada, você vê que está flexionada. E ele está começando a trazer a perna de dentro do boi. Nesse caso eu peguei uns exemplos de esquerda. Então, o vaqueiro está assim aqui, começando a fazer a movimentação, trazendo mais a outra perna, então está tendo uma rotação, vou dizer assim, do quadril, que seria essa próxima etapa. E aqui, a gente vê depois dessa rotação do quadril, a perna de fora, ela fica praticamente na linha da sela. Na linha da sela e o afundamento do joelho. E aqui a flexão da perna de fora. Então, a perna de fora, pessoal, para quem está correndo de esquerda, o que é que eu estou me referenciando aqui? Para quem está correndo de esquerda, a perna de fora é a perna direita, onde não fica em contato com o boi. Para quem está correndo de direita, a perna de fora é a perna esquerda, que não fica em contato com o boi. Então, tem a flexão, ela faz praticamente, a maioria das vezes, quase a perna bate na bunda, ela fica totalmente flexionada. Você vê que a perna fica totalmente flexionada e esse joelho vai em direção à frente do cavalo. E aqui, com o abaixamento, você vê que o ponto do quadril está bem baixo em relação ao outro lado do vaqueiro. E você tem uma área enorme da pessoa, do tronco, contra o cavalo, dando o apoio necessário para você derrubar o boi. E a última imagem que eu tenho aqui para vocês é a imagem que é para confortar qualquer pessoa que tem medo de puxar o boi. E eu queria ver quem está no YouTube, se vocês sabem qual é o intuito. Isso. O Maribondo fez um super comentário. Isso mesmo, Maribondo. A perna de dentro, ela completa esticando ela, completa o apoio. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Thales. Boa noite, Netinho. Pessoal, eu botei essa última imagem que é para confortar ou para, vou dizer assim, de certa forma, mostrar a gente que o peso do boi vai trazer a gente de volta para a sela. Então, a gente tem receio, sem dúvida nenhuma, é um momento de muito perigo, o cavalo vai estar em velocidade, a gente pode chegar a uma velocidade muito grande correndo o cavalo, mas o boi é muito pesado. Então ele vai ser um contrapeso enorme. Então você está vendo aqui que apesar de na movimentação ele ter baixado muito, mas aqui tem um C de 400, 500 quilos de peso, de massa, e isso vai puxar a gente, de uma forma ou de outra. E Marmon, cara, foi muito bom o seu comentário. A perna de dentro
e o afundamento desse joelho aqui, quanto mais afundado você tiver e a perna de dentro esticada, vai evitar que você volte para o outro lado muito. Então, você vai ver que tem vaqueiros que saem muito de sela e terminam o boi já caindo para o outro lado. E tem vaqueiros que saem de sela e terminam o boi apoiado do outro lado. E o que dá essa diferença, Maribondo, sem dúvida nenhuma, é a perna de dentro do boi. Isso aí, cara. Parabéns, Maribondo. Super comentário, cara. Show de bola. Então, se eu resumir para vocês aqui todos os passos que a gente teve o primeiro passo, foi inclinação do tronco. A gente teve a flexão da perna de fora. Eu vou falar perna de fora, pessoal, porque isso é para os dois lados, né? Então é a perna que não está em contato com o boi. O terceiro foi o quê? O afundamento do joelho em direção à frente, em direção aos posteriores do cavalo. O quarto foi rotação do quadril. O quinto, a movimentação da perna de fora. E pode haver a movimentação da perna de fora e pode haver a movimentação da perna de fora sem esticar ela, igual o Maribondo falou. E aí, a gente, quando faz isso, a gente termina não tendo o apoio necessário para ficar ao lado do cavalo com aquele contrapeso bem maior. Então, para quem falou que queria um pouco mais sobre saída de sela, hoje aqui a gente discutiu, a gente viu essas 5 etapas, vou dizer assim, que existe a inclinação do tronco, existe a flexão da perna de fora, existe o afundamento dessa perna de fora, colocando o joelho flexionado em direção à frente do cavalo. Existe uma rotação do quadril e existe também a movimentação da perna de fora, trazendo ela em direção ao outro lado do cavalo, onde a perna de dentro. Existe uma movimentação da perna de dentro ao lado da para o lado da perna de fora. E se ela estiver esticada, ela vai lhe dar um apoio muito grande, que é, por exemplo, tem um cara que faz isso muito, muito bem. Se vocês, eu vou falar hoje, talvez se vocês não tiverem percebido, vocês vão começar a perceber quando vocês verem o boi dele. É o Leonardo Filho, está fazendo muito, muito isso agora, o grosso. O Bruno Silva faz muito isso. O Ayrton Trajano faz muito isso. O Thiago do Japim. Então, aqui a gente viu todas as etapas que ocorrem. A gente pode quebrar isso em mais? Pode. E talvez você vá dizer, não existe tudo isso não, porque você só vê uma pessoa, esse homem tá doido, não existe esses movimentos tudinho na saída de cela. Existe. Se você olhar muito, bem devagarzinho, igual eu fiz, tirando frame por frame, foto por foto, momento por momento, você vai ver que todas essas movimentações da parte do corpo. E é necessário você ver isso. Porque quem está aprendendo precisa focar em uma dessas coisas primeiro. Para quem está aprendendo, precisa saber esses passos. Uma metodologia, um método para elas treinarem esse passo a passo de uma vez com foco.
para que elas evoluam. Então, cara, obrigado por ter feito a pergunta aí, Yuri, Joneto, Lima, Alex, Wilton. Eu espero que eu tenha apresentado para vocês uma forma diferente de como vocês podem ver a saída de célula. Eu não tenho dúvida, eu acho que uma reação que vocês podem dar para mim aí é um coração, um wave, alguma coisa assim, a mãozinha, para saber se respondeu. Talvez é uma pergunta que vai ser recorrente e eu vou sempre tentar responder ela de uma forma que fique cada vez mais fácil de vocês entenderem. E aí, a próxima pergunta é do Marcelinho Vieira. Deixa eu pegar aqui no Instagram. O Marcelinho Vieira perguntou sobre a questão do momento de puxar o boi. Então, o Marcelinho perguntou: minha maior dificuldade é a agonia na hora de puxar o boi, que quase muitas das vezes eu queimo. Então, a pergunta do Marcelinho, eu vou escrever para quem está aqui. A maioria. A agonia para puxar o boi. Puxar o boi a maioria das vezes. Às vezes eu queimo. Vou colocar aqui, tá? Que vocês tenham, vejam qual foi a pergunta aí no YouTube. Marcelinho, obrigado pela pergunta. Cara, Marcelinho, eu penso nisso, vou dizer assim, não sei se você estava na live de ontem ou não, mas eu sempre penso nessa questão de alavancagem, ou sabe aquelas pequenas engrenagens que a gente movimenta, que pode mover grandes portas, a engrenagem pode mover um grande motor, que é exatamente o conceito de alavancagem, embora alavancar o vaqueiro. Então, o processo de alavancagem do vaqueiro. E para isso, eu pensei nas 3 coisas que a gente pode ter consciência durante a carreira de boi, que a gente vai ter controle, pode dizer assim, um controle maior sobre elas. E eu chamo isso assim um método VVP. Então, para quem está aí no YouTube também, eu vou poder, fazer assim, de certa forma, apresentar para vocês melhor, né? Então, o método VVP é o seguinte. Tem 3 variáveis que você pode observar. Ela tem um efeito e interferência enorme, onde o boi vai cair. E eu chamo esse método VVP, que é, a primeira coisa, é a volta, é saber, esse é o primeiro V do método VVP, é a volta, saber onde você passou a volta, principalmente hoje em dia, porque a gente tem um protetor, hoje em dia a gente não passa a volta mais, onde antigamente, eu lembro que eu passei um tempão sem correr boi, que eu estava morando no Pará, e aí, quando eu fui correr a primeira vez com o protetor, cara, não sabia nem como é que eu ia enrolar aquele negócio e tal, porque era no tempo de rabo normal. E o que é que as pessoas disseram para mim naquela época foi o seguinte: pai, você tem que passar o protetor onde você pega o cabelo, senão o protetor sai. Então tinha isso naquela época, que assim começou a usar o protetor. Eu sei que não tem isso mais hoje, eu sei que isso não é mais uma preocupação, não é mais um problema, mas tinha isso na época lá. Então, hoje em dia, você não passa mais onde só tem o cabelo do protetor. Você fica literalmente só com o protetor. Você não vai mais no cabelo. E às vezes o protetor pode ser grande, quando é grande, enfim, tem as suas vantagens de ser grande. Tem os seus contras de ser grande, ou não. E o Lucas já respondeu aí. Mais ou menos o método VV. O método... desculpa. Até escrevi aqui todo coisado no YouTube. É a volta, a primeira coisa. O Lucas já colocou aí. Eu li esse comentário, já perdi até meu raciocínio, Lucas. É a volta. A gente tem consciência, né? Passou a volta. Então a gente pode passar a volta muito no grosso, no cabelo, como eu passava antigamente, como eu passei antigamente, os primeiros contatos que eu tive com
o protetor, ou a gente pode passar lá no final, onde vai dar um espaço bem maior. Então, imagine se o seu cavalo é um cavalo que angula muito, e com, vamos dizer assim, se você o cavalo angula muito e se passa a volta lá no grosso, a tendência é que esse boi caia o mais rápido possível. Se você passou no fino, o cavalo passando para frente, ou o cavalo angulando, o cavalo também tem essa interferência, que é um dos métodos aqui. E, então, se você passou muito enfim, no fim, você vai ter mais tempo para que essa ação ou tração, na hora que o cavalo saia, ocorra no boi. Então, essa variável você sabe onde você passou. Se você não sabe, você vai começar a prestar atenção que você vai sentir quando você passou no grosso ou não, quando você passou lá no fino. Às vezes você passa no fino demais, você fica até sem protetor na mão, então todo mundo percebe isso. Então, por isso que eu coloquei isso no método. O segundo é a velocidade do boi. Então, a velocidade do boi, ela vai interferir, sim. E quem tem ideia porque a velocidade do boi interfere, quem quiser comentar. Vai ser muito legal, em vez de eu só falar, se vocês quiserem comentar ou darem sua opinião, porque a velocidade do boi influencia bastante onde o boi vai cair. É o seguinte, eu vou tentar explicar como é a nossa puxada do boi em termos, quase assim, físicos, mecânicos, mas vou tentar usar o termo mais simples possível. O boi está correndo aqui numa certa velocidade, certo? E as pernas dele, as pernas dele vai tender, tem uma lei da física que diz que a velocidade que você tiver, ela diz que você vai tentar ficar naquela, você vai ter tendência de ficar naquela velocidade. Então, o que acontece quando a gente amarra o rabo do boi na nossa mão e a gente imprime uma velocidade muito grande naquele ponto? O que é que acontece? O boi estava correndo, bora dizer lá, 10 km por hora. E você vai, amarra um negócio lá e você imprime 40 km por hora lá naquele ponto de tração. O que é que vai acontecer? A parte posterior, a frente do boi, vai estar a 10 km. Só que você vai estar aplicando 40 km lá no rabinho do boi, lá no posterior do boi. Então, o que acontece? Acontece uma movimentação de rotação, porque você está aplicando uma velocidade muito grande aqui, isso aqui estava a 10, isso aqui agora você está aplicando 40, e esse caboclo aqui, a frente do boi, não vai conseguir se manter. Então, quando eu tenho velocidade muito grande, há uma rotação. Então, é por isso que o boi faz isso na hora de cair. É pura física. O Juliano falou e é mesmo. Vaquejada é pura física. Então, a velocidade do boi, como é que ela vai influenciar nessa onde o boi vai cair ou não? Nisso aí. Se o boi vier muito rápido, vai dizer que o boi vem a 40. Para o meu cavalo derrubar esse boi, geralmente o cavalo angula e corre mais, ele acelera. Então ele vai levar mais um tempo para chegar nessa aceleração para ser a mais, porque a gente sabe que de acelerar de 0 a 10 a gente não precisa tanto esforço, 10 km. Mas para a gente acelerar de 40 para 50, eu preciso de mais potência, se a gente analisar o carro, se a gente tiver a 80. Para eu chegar a 100, eu preciso de mais torque, de mais força, não é? Mesma coisa com o cavalo. Então, se o cavalo está correndo com um boi a 10 km, e o cavalo, você dizer assim, soltar o cavalo, quer dizer, corra, meu filho, corra que me ajude a derrubar esse peso grande aqui, vai ser muito mais rápido isso, porque de 10 para 20 vai ser assim. Mas se o boi estiver muito rápido, vou dizer assim, 35 km por hora, para o seu cavalo atingir 40, 50, ele vai demorar mais um tempinho. Então, essa velocidade do boi influencia bastante. Bastante onde o boi vai cair. E aí, tem o último, que é aqui, desculpa, eu vou consertar aqui. Eu confesso que eu fiquei sem saber se eu botava, quando eu fui definir o S,
no ou, enfim, ou P, mas eu vou dizer, eu vou tentar simplificar com S. Então, a última letra, vou dizer assim, desse método, talvez eu vou chamar até A, ou D, é a direção, ou a angulação, ou a forma que o seu cavalo sai. E para explicar isso, então isso aqui eu vou, enfim, eu vou deixar aqui que eu vou definir melhor, mas é a forma de saída, ou angulação, ou, vou dizer assim, a forma que o seu cavalo sai. Então, a forma que o seu cavalo sai vai influenciar bastante a forma que, ou o momento, o tempo que o boi vai cair. Para quem chegou agora, a gente está em pergunta e resposta, a gente está perguntando a resposta que do Marcelinho, ele perguntou, cara, eu tenho dificuldade na agonia na hora de puxar o boi, na maioria das vezes eu queimo o boi. Então a gente está explicando aqui o método, o VVSDOA, que é a volta, a velocidade do boi e a saída, a angulação que o seu cavalo faz, ele vai influenciar muito o momento que o boi vai cair. E como é que essa saída, a angulação influencia? Se o seu cavalo angula, o cavalo que sai muito do boi, o que é que acontece? Ele vai puxar o boi de forma lateral. Então, pode dizer que quem está no YouTube, essa bolinha aqui é o ponto de tração, e pode dizer que o seu cavalo, eu estou exagerando aqui, ele vai para o lado totalmente. É um cavalo que sai para trás, pode dizer assim. Então, tem uma coisa que está indo para frente e eu estou puxando isso de forma lateral. A tendência é que esse boi vai cair o mais rápido possível e o mais próximo de você, porque você vai estar puxando isso aqui assim. Certo? Então, um cavalo que sai muito, pode dizer assim, eu posso chegar mais perto da faixa, porque ele vai puxar aquela carga, o boi, de forma lateral, então ela não vai andar muito para frente, ela vai tender a cair o mais próximo possível, e dependendo do cavalo, ele vai puxar de forma lateral e não vai trazer o boi para frente. Mas se você está num cavalo que sai mais para frente, ele só corre para frente. Então, tá dois copos em paralelo aqui. Tem um está indo para frente e outro está indo para frente com uma angulação bem pequena, só que vai aplicar uma velocidade maior. A tendência é que você traga o boi muito mais para frente. Então, esse método, a gente sabe, mesmo que você não correu no cavalo, você viu o cavalo correr, você sabe se o cavalo corre para frente ou para trás, se abre muito, e, enfim, você vai ter ideia disso. Você sabe onde você passou a volta, sem dúvida nenhuma, e a velocidade do boi você vai sentir com a carreira. Então, tem duas coisas nesse método que você tem controle sobre. Você sabe se passou a volta, você sabe como é que seu animal sai. E a velocidade do boi você vai perceber durante a corrida. E você percebe mais do que só a velocidade do boi na carreira de boi. E, inclusive, eu ia colocar até um vídeo para rodar aqui para vocês. Eu não coloquei porque eu ainda estou aprendendo nessa live aqui em 3 lugares ao mesmo tempo, mas vai ficar talvez para as próximas, para exemplificar. É uma carreira de boi minha com a GoPro, dá para a gente escutar o que o esteira fala e dá para ver, o esteira reconhece no meio da carreira que é um boi bom e ele me dá o toque para tirar o boi mais de dentro. E dá para mostrar nesse vídeo a imagem muito boa, que é a imagem da GoPro e etc, muito de perto. Dá para ver as características do boi, que deu para entender que o boi era bom. Então, beleza, respondida. Eu espero que esteja respondido, Marcelinho. Não sei se você está na live. Se você tiver, meu amigo, me diga se eu respondi a pergunta ou não. E use aí o VV, SA ou D, como você quiser chamar, a saída do cavalo, a angulação do cavalo, a troca de direção do cavalo e etc. E aí tem a próxima pergunta. O
Pessoal, quem quiser fazer pergunta aqui também, eu estou começando a responder as perguntas que quem fez as perguntas realmente no Instagram, mas quem for colocando aqui quando eu terminar de responder no Instagram, eu vou pegar as perguntas daqui. No YouTube é a mesma coisa, quem fizer pergunta aqui, eu vou responder. Pessoal, teve várias perguntas que foram pessoas diferentes que fizeram uma pergunta igual ou parecida, e aí eu coloquei uma pergunta só. Tem uma pergunta muito interessante do Lucas Silva, deixa eu achar ela aqui, que é o Lucas falou que ele está perdendo o loro ou estribo na saída. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então o Lucas perguntou que ele tem esse problema de perder os estribos na saída do boi, no brete. E, cara, essa é uma coisa que afeta mesmo. Essa questão do tamanho do loro. O tamanho do loro e o estribo pode afetar, cara, pode arruinar a carreira de boi. Porque, sem dúvida nenhuma, os seus dois pés lhe dão um equilíbrio sobre o cavalo, né? E você perder um desses estribos vai afetar o seu equilíbrio. E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que é bom a gente ter, talvez, não o mesmo nível de altura dos loros, mas, como tudo, o excesso desse desnível pode ser ruim. Mas vamos lá, Lucas. Essa questão de perder o estribo na saída do boi, eu não sei como é que está, na verdade, o seu estribo. Infelizmente, não recebi foto nem nada para eu ver. Mas isso, para mim, acontece muito quando você põe os estribos muito longos. E quando o estribo está muito longo, uma das características que você vai ver é a perna esticada. Então, a perna vai estar esticada e a tendência com a perna esticada, ela vai ficar na frente também. E, bom, tem pessoas que estudam sobre isso, sobre esse posicionamento ideal para cavalo. Não é para competição, equitação é um negócio geral, é para cavalo, não é só para vaquejada. Mas lógico que, sem dúvida nenhuma, quem é um bom vaqueiro, celeiro, igual a gente fala na vaquejada, tem muito mais vantagem na vaquejada. Você precisa ser celeiro para correr boi, né? Então, foi bom que você perguntou, e com antecedência, eu dei uma pesquisada até para responder isso com os fundamentos da equitação. Então, se você está perdendo muito esse loro, pode ser porque, primeiro, o seu pé não está nem encostando. A tendência, quando você tem um loro mais curto, você tem uma certa tensão, o seu joelho vai ficar dobrado. E aí existe uma questão de, então, o quanto você dobra esse joelho vai dar um melhor centro de gravidade, então vai dar um melhor equilíbrio e tal. Se você está perdendo, eu estou alucinando aqui, porque eu não vi foto, mas eu estou imaginando que deve estar muito longo. E quando está muito longo e sua perna fica esticada para frente, o seu corpo faz meio que um V. Para quem está no YouTube, e eu não sei onde é que o Lucas está, mas para quem está no YouTube, eu vou tentar demonstrar aqui qual é o posicionamento que fica a pessoa. Imagina que tem um cavalo aqui, eu sou muito ruim de desenho, mas o caboclo está aqui é o pubis dele, aqui é a perna e aqui é o tronco. Então, com essa perna esticada para frente, a perna esticada para frente, e a tendência quando você estica a perna para frente, traga um pouquinho do seu tronco para frente, o seu corpo faz um V, praticamente. E aí, o seu centro de gravidade, que era para estar mais ou menos aqui na sua cintura, no umbigo, ele vai estar deslocado, e isso vai afetar muito o seu equilíbrio na sela, essas suas, as duas pernas que são fundamentais, sem dúvida nenhuma,
para a gente ter esse controle e balanceamento em cima do cavalo, principalmente em velocidade. Então, eu estou alucinando, Lucas, eu acho que talvez esteja comprido demais, e para você ver se está comprido demais, você vai ver essa perna esticada. E nem sempre perna esticada vai ser ruim, mas se você vê que não tem nenhuma dobra do joelho, a perna está assim, você está tentando fazer um contato lá na sola do pé, no seu estribo, é um ponto de atenção. Então, nem curto demais, nem longo demais. E aí é uma questão que, com certeza, sem ver, sem ter ideia como tá, não posso nem te ajudar mais. Mas é uma coisa que eu iria mexer. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. A gente, eu até já falei, eu acho bom, para mim eu faço isso. Eu deixo a perna de fora um pouco mais longa do que a perna de dentro do boi. Porém, como tudo na vida, o excesso não é bom. E aí, se você deixar muito desproporcional, você vai mexer no seu centro de gravidade, que era para ficar aqui, aqui, e aí você vai ficar penso para um lado. E você mudando esse centro de gravidade vai afetar na sua movimentação. Então, muito desproporcional também não é bom, não. Não é bom. Então, eu queria usar essa pergunta, que foi muito bacana, eu achei, para chamar a atenção nessa questão. É bom, sim, ter um desnível, sim, é bom, até porque quando você desce, para que você tenha a perna de dentro esticada, porque há um desnível muito grande, se você descer muito para o outro lado, e você tiver um comprimento de um estribo, de um loro muito grande do outro lado, chances são que você dificilmente vai conseguir esticar e usar o apoio da perna de dentro. Então, recomendo, sim, super recomendo ter esse desnível, mas não com um excesso tão grande, por exemplo. Pode dizer assim, que tem aqueles pontos, tem aqueles números lá no estribo, né? Então, pode dizer que no lado de fora você colocou no 5, e no lado de dentro colocar no 1. Ter 4 pontos no seu lore de ajuste diferente. Talvez não seja. E provavelmente não tem um ser humano. Lógico que a gente não tem essa proporcionalidade de tamanho de perna, mas é difícil que a gente tenha essa proporcionalidade de uns 30, 40 centímetros de diferença, né? Então, beleza. Eu espero, eu não sei quem está na live ou não, então não tem nenhum feedback se o Lucas está aqui, mas eu espero que eu tenha respondido a pergunta do Lucas. E aí, tem mais uma pergunta. Oi, Preto, responde minha pergunta. Eu vou responder essa pergunta aqui e eu vou pegar as perguntas de hoje, Preto. Eu estou dando prioridade para quem... Bruno Brandão, locutor, meu amigo, seja muito bem-vindo. Estou dando prioridade aqui para quem fez as perguntas ontem. Então, amanhã a mesma coisa, amanhã vai ter live, depois da live de amanhã, eu vou soltar lá as perguntas no Instagram, quem fizer. Porque se você fizer, eu posso correr atrás de figura, de imagem, para responder com muito mais contexto no YouTube. Aqui no Instagram fica difícil, porque eles não gostam que você faça live pelo computador. A saudade das vaquejadas, Bruno Branão. E aí eu consigo responder com mais recurso visual, para tentar realmente fazer com que você entenda. E a pergunta de outro Lucas foi o seguinte: o que fazer para o cavalo não afastar da porteira? E aí eu vou fazer um disclaimer, porque eu não sou um super treinador de cavalo, eu gosto de cavalo, mas eu não sou um super treinador de cavalo de vaquejado. Mas essa pergunta é muito interessante. saudade do Pará, né, Lúcio? Essa pergunta é muito interessante. E teve um conceito do amigo meu, Júnior Santana, que ele é um super treinador de cavalo. E ele me abriu muitos olhos sobre a porteira. Boa noite, Etinho. E ele fala, e isso eu aprendi com ele, tá? Aqui é a resposta mais baseada no que eu aprendi com o Júnior Santana, que é um treinador de cavalo. Mas isso serve sem dúvida nenhuma, é por isso que eu quis responder para a gente que está montando, para a gente que vai estar lá na porteira, saber desse conceito. Então ele fala de um conceito lá de portas. E aí, se o Júnior Santana estiver aqui, quiser até me corrigir,
Mas ele fala o seguinte, que o cavalo tem algumas portas, devido à sua natureza, onde ele pode ir para um lado, ele pode ir para o outro, ou o cavalo pode ir para trás, para frente, e a última porta, quando o cavalo não tem saída, é empinar. Então, o que acontece numa cancela? Acontece que a gente vai estar com a porta fechada, sem dúvida nenhuma, que é a perna de fora. Tem um brete lá onde tem um boi, então está fechado, a perna do outro lado, esquerda e direita está fechado. Eu não quero que meu cavalo vá para frente, eu não quero que meu cavalo vá para trás, eu não quero que meu cavalo recue na cancela. E eu vou até colocar aqui a pergunta porque para dar contexto para vocês, né? Aqui. A pergunta é o problema do cavalo faxinar a porteira, né? E no YouTube é a mesma coisa. Então, se eu fechar todas as portas que o cavalo tem, o último recurso que ele tem é a porta de cima, de ir para cima, de empinar. Então, o que acontece? Muitas e muitas das vezes a gente fecha todas as portas. A gente segura o cavalo aqui no arreio, segura ele com a espora de fora. Tem o brete que não tem para onde ele sair, pode dizer assim, na direita ou na esquerda. A gente fecha os dois lados. A gente não quer que ele recue, então a gente fecha a porta de trás, a gente não quer que ele vá para frente no momento que a gente não quer. Então a gente fechou tudo, o cavalo tende a empinar. E é uma das coisas que a gente mais vê acontecer, é o cavalo empinar na porteira. Lógico que ele pode usar uma das portas e ir para trás, ou ele pode afastar, igual o Lucas falou aqui. Mas uma coisa que a gente tem que ensinar, que é aquela questão do alívio e da pressão, é o seguinte. A gente primeiro tem que, e aí eu vou misturar um pouco do que eu aprendi de Júlio Santana com a Paola. Primeiro, tem que ser a gente tem que ir a pé, é o que eu acho que a Paola recomendaria para quem viu meu vídeo com ela, que eu falei de cancela, e a primeira coisa que ela falou ia trabalhar a cancela do cavalo no chão. E mostrar que ali não tem perigo nenhum. Então ela iria para a cancela com o cavalo, iria ficar ali com o cavalo, iria ficar ali com o cavalo e com o boi. Então, para o cavalo associar aquilo sem não ter estresse, não tem problema nenhum, e até porque você, como líder do cavalo, você está indo para lá e mostrando para ele que não tem perigo nenhum. Beleza. O que acontece? Tem cavalo lá na minha fazenda, que ao chegar na porteira, você sente o coração dele na perna. Então, ali é algo que ele não está confortável. Então, depende do nível que está. Então, talvez você tenha que deixar o seu cavalo confortável lá. E eu estou falando aqui de correção e de recuperação do cavalo. Então, Deus sabe o nível que está esse cavalo. E aí, depois que, vamos dizer assim, se o cavalo consegue ficar confortável lá, tem essa questão de você não fechar todas as portas. Se você está fechando todas as portas, ele vai procurar um meio de correr. Então, eu tenho que deixar uma porta aberta. E aí, quando ele quiser usar essa porta, a gente vai lá e vai dizer, não, fica aqui. E aí você usa uma coisa para corrigir, para dizer, fica aqui que aqui tá bom. Então, é isso que eu queria falar para você, Lucas. Tem várias etapas aí. Provavelmente a resposta minha eu não sei o caso do seu cavalo, e eu falei, eu não sou treinador de cavalo, mas o que é que eu posso fazer como vaqueiro? E eu vou dizer outra coisa. Correção do cavalo e recuperação do cavalo é o negócio mais difícil do mundo. É fácil fazer um cavalo se você tiver conhecimento, lógico, metodologia do zero, mas se você corrigir um cavalo que já tem um trauma, já pegou um vício, para mim é como se fosse a mesma coisa de tratar um viciado, ou você tem um hábito ruim na sua vida, é a mesma coisa de um ser humano, uma coisa que você faz há não sei quantos anos na sua vida, é difícil corrigir. Então, pronto. Mas sabendo isso, eu vou dizer e resumir para você o que eu falei, que é tente associar, tente mostrar para ele que ele não é um lugar ruim, não causa desconforto. O segundo é não feche
todas as portas, deixa as portas abertas, ele vai querer usar uma dessas portas para sair, e quando ele quiser, você vai lá e você comunica a ele que não é para sair, é para sair no momento que você quiser. E quando for o momento que você precisar que ele saia, que ele talvez bote um pouquinho mais de força, você vai comunicar lá com a perna, com o arreio, para ele, dizendo para ele sair ou para ele empurrar. E, cara, é fácil? Não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo iria montar e iria tirar as cancelas excepcionais. Mas eu acho que a gente sabendo isso, a gente trabalhando junto com o nosso cavalo, vai ajudar muito. Sem dúvida nenhuma. Então, bom, aqui eu cheguei ao fim das perguntas que fizeram no Instagram. E eu vou pegar mais uma pergunta aqui. E agora eu vou pegar essa pergunta que é o seguinte. Infelizmente aqui não está aparecendo para mim quem fez, mas a pergunta é como passar a volta no protetor. Eu já falei um pouco, mas antigamente, assim que teve esse advento, que a gente começou a usar protetor, tinha essa questão de você tinha que passar o protetor onde tinha o cabelo do rabo do boi. E hoje em dia, pra falar a verdade, você não precisa passar naquilo para ficar na mão, não vai sair da sua mão de forma alguma. Mas o protetor tem um detalhe que é aquele que chama o copinho do protetor, que é a parte do protetor que a gente coloca para dentro do protetor. Então ele é meio que, na verdade ele é cônico, né? O protetor ele é cônico, e aí tem uma parte do final que a gente coloca para dentro. E aquela parte de dentro é como se fosse uma barreira para quando você faz a volta, se você fizer antes daquela parte que volta para dentro, você vai ver que ele faz como se fosse uma barreira para que o protetor escorregue. Então, se o protetor sai da mão, se esse é o seu caso, não sei se a pergunta foi essa, talvez a pergunta foi como passar melhor. Mas se o protetor sai da sua mão, provavelmente é que você está passando a volta. Depois que o rabo volta, assim, que você faz a volta, se ela ficar em cima daquele copinho, ela vai sair porque ela não tem nenhuma barreira depois dessa volta para ficar. Realmente aquele volta do protetor é a barreira que realmente evita que o protetor saia durante a saída, durante a puxada do boi. Então, esse é um fator primordial. Então, muitas vezes eu vi relatos que aquele copinho se desfaz, mas uma coisa que eu percebi foi que quando o copinho fica muito, muito pequeno, às vezes você pode se perder, você pode escorrer muito e a barreira vai ficar muito pequena. Então, geralmente, eu pedia para o pessoal estar um pouquinho mais para dentro. E eu sei que tem toda essa questão com o curral, às vezes você não é conhecido, o curral não escuta muito, etc. Mas eu acredito que a maioria escuta, e se você pedir com jeitinho, eles vão te escutar, e você vai poder colocar mais esse protetor para dentro. E sobre passar a volta, muitas pessoas, até o Netinho deve estar aí, o Netinho Antônio Marcos apareceu aqui, mas tem o Netinho lá de Antônio, que também mandou, que tem várias formas de passar a volta no protetor. Tem uma forma que é você escorrer o protetor para frente, onde você tem uma visibilidade muito maior, e eu concordo, isso é um dos prós de passar, de escorrer para frente, você tem toda a visibilidade de onde está, então essa finalização, a rotação para finalizar a volta, você tem uma visibilidade muito maior. Só que eu não acho tão seguro e eficiente essa forma de passar, no meu ver. E tudo tem pró e contra, e então eu recomendo, sim, a elevação lateral do braço, do ombro, para escorrer. E teve até um aluno meu que me deu uma dica e eu implementei e eu gostei muito, que é você usar os dois últimos dedos, em vez de você escorrer com os quatro, você escorre com os dois últimos dedos
e lá você não vai ter tanta força, e você pode fechar eles, e eles vão servir de um guia ou de vou dizer assim, de uma barreira também, para quando chegar no copinho, você não passar do copinho, porque se você passar do copinho, ele vai sair na hora, que foi o Jordano que me deu essa dica. E aí eu implementei essa questão de elevação lateral com copinho, para mim serviu demais, e essa é a forma que eu recomendo, para mim é a forma mais eficiente, eficiente de você aproveitar o protetor todo, porque a sua movimentação aqui para trás, ela vai ser limitada por causa do seu ombro. Também que você bota para trás do corpo, que é uma posição totalmente anatômica desconfortável, ou você bota aqui para trás e você não vai conseguir escorrer tanto. E a forma de escorrer, quando você não tem essa amplitude, é escorrer com a mão meio que solta. E aí não é, para mim, não é tão efetivo. Tem pessoas que fazem, não tem problema nenhum. Mas se a gente tiver querendo alavancar os processos do vaqueiro, para a gente ter esse prêmio de 1 a 3, a gente não pode cair nesse erro básico que é passar a volta. Quem é, me responda aí, me responde quem está aí no YouTube, quem é que derruba boi sem a volta estar passada? É essencial passar a volta? É essencial passar a volta, meu amigo. É essencial. Então, para mim, com esses 2 dedos e a elevação lateral, olha a amplitude desse movimento. Onde é que minha mão está indo? Está nem aparecendo mais. E olha a amplitude desse movimento para trás. É muito menor. É muito menor. Muito menor. Então, a questão de para frente tem esses benefícios de você ter a visibilidade do que está acontecendo, porém, a questão de escorrer, você tem que ir soltando, você tem que ir soltando o protetor. Eu treinei, não foi só o Netinho não, foram outras pessoas que mandaram, cara, eu tô passando a volta assim, tá sendo melhor para mim, mas para você escorrer, você tem que abrir a mão, e aí eu não achei tão efetivo de você ter que, de certa forma, ir abrindo um pouquinho sua mão para escorrer o protetor, e se você escorrer para frente, pode usar esses 2 dedos, pode fechar os seus 2 dedos e ir, ele vai parar lá no copinho. Então aqui eu tenho amplitude maior e segurança do protetor não cair. E para você passar a volta e treinar passar a volta, uma das coisas que eu vou fazer, outro alerta aqui, é que você não começa a fazer passar a volta ligeiro, se você for treinar. Não. E a maioria das vezes, eu acho que quase 90% das pessoas que começam a fazer a volta com o maior desespero, parece que ela está correndo boi naquela hora. E se você fizer isso, você não vai ter consciência dos movimentos, sabe? Igual eu quebrei aqui a saída de cela. A volta também, se você quiser ficar bom, e eu recomendo muito, muita gente desvaloriza a volta. Mas para quem desvaloriza a volta, me responda aí, quem é que derruba o boi se a volta está passada? E muita gente vai dizer, eu nunca errei uma volta. E pode ser verdade. Só que aí o cara não aproveita nada do protetor. E se for principalmente uma pessoa que está aprendendo a sair de cela, se for um cavalo novo que precisa de espaço para sair, e mesmo você, se for uma boiada forte que você precisa deixar o seu cavalo correr e você precisa de um apoio, é essencial que você tenha esse espaço do protetor. E o protetor nos deu essa vantagem. Por que não utilizar essa vantagem que o protetor nos deu? Que é ter mais espaço. Com mais espaço, meu cavalo pode correr mais, eu posso ter um apoio melhor, enfim. E aí por diante. Então são vários benefícios de você aproveitar o protetor. As corridas que eu vi poucas pessoas aproveitaram o protetor. Tem muita gente que aproveita, aqui eu vou dar exemplos e referências, se vocês quiserem ver. Cara, tem Thiago Japi. O Thiago Japi, para mim, faz do jeito que eu acho mais efetivo, que é a elevação lateral. Então, se você ver Thiago Japi correndo, você vai ver que ele faz a elevação lateral para passar a volta. Netinho Antônio Marcos, ele faz para frente e aproveita. E é bacana, tem todo esse benefício. Se você está vendo lá, a finalização da volta é muito mais fácil, porque
porque você já está com o protetor do lado, só a questão de escorrer, que eu não acho tão efetivo, mas ele ficou mexe, né, na forma que ele faz. Quem quiser passar a bola para frente, Netinho Antônio Marcos, para mim é referência. É até bonito de se ver. Muito massa, muito massa. Então, essas são, vamos dizer assim, são as referências. Inclusive, até foi a capa do vídeo que eu coloquei, acho que no Instagram. Eu também escorrendo de direito dessa forma, estou lá na pontinha, tanto que tá lá. E eu utilizo isso. E 100% dos bois você consegue fazer isso? Não, mas quanto mais você treinar, a chance é que você consiga reproduzir isso na maioria dos bois que você corre. Então, pessoal, eu estou vendo que eu já passei de 1 hora, eu não queria passar de 1 hora nas lives, e eu queria agradecer você. Se eu não respondi a sua pergunta, eu vou dizer de novo, amanhã, vai ter live amanhã de noite, às 8 horas de novo. Por favor, coloque sua pergunta lá depois, na caixinha do Instagram, porque eu vou ter muito mais tempo para responder. Isso, Carlos Silva. E só que o seguinte, o Nego Edson, ele finaliza muitas vezes para frente, só que muitas das vezes ele também escorre para trás. Ou escorre até um pouquinho aqui na frente mesmo, do lado do corpo. E eu falo isso porque, inclusive, o Nego Edson faz parte do curso. As gravações de ação, de corrida de boi, etc., foi feito com ele. Né? Então, eu tive de perto chance de ver, de rever e etc. Então, ele faz de diversas maneiras. E é isso, pessoal.